Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão? Eu espero que estejam bem, tá certo? Vamos dar início à nossa primeira aula, ok? E é com imensa satisfação que esse conteúdo foi preparado para vocês, tá bom? O meu nome é Edno, sou professor de Educação Física, estou lotado na Escola Irmã Zélia de Nicásio, tá bom? E vou ter também aqui a participação muito especial, tá bom, do professor Éder Cardoso. Bom dia, Edno. Bom dia a todos que estão em casa. Bom dia aí, alunos da Rede Municipal de Educação, de Ensino. A todos vocês aí que fazem parte da nossa rede de ensino. Estamos aqui hoje também para iniciar, né, Jack? Estamos, na verdade, iniciando esse projeto de aula YouTube, tá certo? O projeto tem o nome de Aula Tube, tá? É um projeto idealizado pela educação, com a coordenação do professor Edmilson. E a gente tem o propósito de ter esse mecanismo de aproximação das aulas remotas que nós estamos vivendo por conta da pandemia e trazer essa ferramenta de ensino para vocês aí de casa, os alunos que estão sedentos e ansiosos para voltar às aulas presenciais e acredito eu que especialmente as aulas de educação física que são tão agradáveis para vocês do Fundamental 1, tá ok? E o professor Jack aqui vai dar sequência à aula, a gente vai estar aqui colaborando, conversando e batendo um papo com vocês, tá bom? Isso, é isso aí, muito bem. Vamos lá, pessoal, dar início. Então, já foi feita a apresentação, não é isso? Então, pessoal, a gente vai fazer também aqui, vamos recapitular tudo que já foi aplicado, tá certo? Nas aulas de educação física, beleza? Então, a história dos jogos e brincadeiras, não é isso? A história dos jogos e brincadeiras não vou falar assim do passado, mas já vem dos seus avós, seus tios, entendeu? É tipo de uma herança que é passada aos poucos na sua cadeia da sua família. Tá entendendo? São brincadeiras que podem ser aplicadas no meio da rua, na escola, entendeu? Dentro de casa, certo? São brincadeiras, vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Dentro de casa, com bonecas, bolinhas de gude, carrinhos, certo? E os jogos no meio da rua, os jogos populares? Pode ser uma mamãe da rua, brincar de se esconder, certo? E assim vai, assim sucessivamente, tá ok? Ô Jack, é interessante a gente falar aqui para os nossos alunos que os jogos populares ou tradicionais, eles são aqueles que também, como jogos, eles têm elementos que podem ser alterados. Então, o jogo que é praticado, que é feito na sua rua, aqui no seu bairro, aqui no São Francisco, lá em Pedra Redonda, ele tem o mesmo nome, mas tem algumas regrinhas que são diferenciadas do outro. Por quê? Porque às vezes a situação da própria rua, por não ter um calçamento, por não ter uma praça, as pessoas, as crianças, vocês aí de casa, vocês as modificam com uma sutileza e uma adequação muito importante para vocês. Então, assim, quando vocês brincam de mamãe da rua, vocês têm uma delimitação de uma calçada para outra. Em localidades que não tem, vocês fazem uma adaptação, fazendo um risco no chão, né? Vocês botam uma cordazinha no chão, vocês brincam modificando algumas regrazinhas, algumas dinâmicas dos jogos. É bom falar rapidamente aí para vocês que os jogos populares, eles vêm lá dos seus avós. Eles brincavam naquele tempinho livre que a mamãe deixava, que o papai deixava, e aí depois eles foram e pegaram aquilo ali como uma questão de educação. Disseram, olha, vem cá, você para não ficar aí no meio da rua, vem brincar aqui dentro de casa. Aí ensinava aquela brincadeirinha lá de 7 pedras, tá certo? 7 cacos, aquelas brincadeirinhas de boneca que a gente sabe que as meninas gostam, os meninos de carrinho, que gostam de confeccionar aqueles carrinhos. Quem aqui, a gente não é tão velho, né, Jack? Se esconder, né? Se esconder, né? Muito. Quem aqui nunca se escondeu dentro do guarda-roupa do papai e da mamãe, hein? Embaixo da cama. São bem legais, tá bom? Vai lá, Jack. Então, bem colocada essa explanação do professor, não é isso? Que não é necessariamente a regra, certo? Ela tem que ser aquela regra fixa, ela pode ser modificada, pessoal, entendeu? Num bairro como o Éder citou, eu tenho que contar ou se esconder de 1 até 50. Já no outro bairro o pessoal prefere contar até 30, entendeu? As regras, elas podem ser modificadas. E quanto mais modificada, mais a brincadeira fica criativa, certo? Vamos lá. Ó, a gente separou um pequeno vídeo, tá bom? Para explanar mais um pouquinho, certo? O que a gente acabou aqui de debater, tá bom? Oi, crianças! Hoje nós vamos conhecer alguns brinquedos e brincadeiras tradicionais do nosso país, que fazem parte do nosso folclore, da nossa cultura.
Elas são passadas de geração para geração, de pais para filhos. Vamos conhecer algumas desses brinquedos e dessas brincadeiras então? Com qual você já brincou? Qual você mais gosta, hein? Vou dizer o nome de algumas. Veja se você conhece. A dedonha ou stop, que fala uma letrinha e preenche uma tabela, né, com um nome, um animal que começa com aquela letra. Amarelinha. Batata quente. Bilboquê. Bolinha de gude. Brincadeiras de mão ou bate-palmas, como a doleta, Dom Frederico, Babalu. Brincadeiras de roda, como ciranda, cirandinha, caranguejo, peixe-é. Cabo de guerra. Cabra cega. Cama de gato, é o elástico nas mãos. Carrinho de rolimã. Catavento. 5 Marias. Corda. Dobradura. Elástico. Esconde-esconde ou também pique-esconde. Escravos de Jó. Gato Mia. Ioiô. Jogo da forca. Jogo da velha. Passanel. Peteca. Pega-pega. Peão. Pipa. Pula-sela. E queimada. Ah, tem também telefone sem fio. E aí, com qual dessas você já brincou, hein? Espero que você tenha gostado de conhecer alguns brinquedos e brincadeiras tradicionais do nosso país que fazem parte do nosso folclore. Brinque bastante com sua família e amigos, tá bom? Beijinhos para vocês e até a próxima! Isso, pessoal. E aí, os papais que estão assistindo aí esse vídeo, né, voltaram agora, relembrando as brincadeiras antigas, não é isso? Então, o que é que vocês vão fazer agora, tá certo? Ó, vai ser uma coisa bem simples e bem bacana para vocês fazerem, certo? Dentro desses jogos, dessas brincadeiras que a gente passou agora no vídeo, tá certo? Vamos precisar que vocês, tá bom? Procurem apenas uma brincadeira, joinha, procura uma brincadeira, faz um vídeo e manda para seu professor da sala. Eita, professor, mas como assim? Ó, passou a academia, amarelinha, se esconder, cobra cega, enfim, um leque de opções vocês vão ter, tá bom? Vocês vão fazer a pesquisa sobre a brincadeira que passou no vídeo anterior, tá certo? E manda para seu tio, seu professor da sala. Joinha? Se puder, chama o papai e a mamãe para brincar também, né? Isso. Manda eles gravarem lá, vocês se escondem, elas vão procurar vocês, tal, com o celular, quando encontrar, show, tal, e fica bem legal. E manda eles se brincar também. Isso, a devolutiva vai ficar bem bacana se tiver a participação do papai, do responsável por do vocês. Do irmão, né? Do priminho e tal. Isso, tá certo. E outra coisa, pessoal, sempre procurar uma brincadeira dessas para manter, que tenha um afastamento social, um do coleguinha, tá certo? Eita, professor, mas que brincadeira eu não vou poder ter o contato com o meu coleguinha? A amarelinha, entendeu? Um se esconder, certo? Façam de tudo para a gente, por enquanto, manter esse distanciamento, tá bom? Porque, geralmente, professor, as brincadeiras são muito de contato na escola, não é isso? Quando a gente está aplicando as atividades com os alunos. Hoje é o nosso grande desafio, né? A gente trabalhar a educação física com a responsabilidade de manter vocês numa distância segura para que não transmitam e nem peguem, né? Esse vírus aí que está circulando no nosso meio. Isso, pessoal. Então, como a gente falou, tá certo? Só para a gente enfatizar um pouquinho, certo? A gente falou dos jogos populares, certo? Que são jogos que a gente vivencia, certo? Praticamente ali na porta de casa e com os coleguinhas e também na escola, certo? É o morto-vivo, telefone sem fio, estalta. Quem nunca brincou de estalta? Dança das cadeiras. Passo anel. Essa das cadeiras, professor, eu mesmo não dava bem. Era só
Era só queda, entendeu? Quente ou frio e bobinho, tá certo? Vamos lá para a próxima. Vamos para a próxima, tá certo, pessoal? Esses jogos populares, professor, foi o que a gente já recapitulou, não é isso? Jogos de salão. Professor, quando eu estou iniciando essa temática na sala, o pessoal pensa que jogos de salão... Eita, o professor vai pegar a bola, vamos embora para a quadra, que vai ser jogos de salão. Eu digo, opa, nada de bola hoje, tá certo? Esses jogos de salão, pessoal, ó, vocês não vão esquecer mais nunca. Quando o professor falar, hoje a temática vai ser sobre jogos de salão, nem saia da sala, viu? Porque o professor vai pegar o quê? Tabuleiros, cartas, não é isso, professor Éder? Esses jogos eles são bem instrutivos e fazem parte também do amadurecimento mental, tá certo? Ele requer uma grande atenção, raciocínio lógico, estratégia, a concentração e também um aprendizado. Você tem que saber dominar um pouquinho mais o jogo para você saber ganhar, né? O divertimento dos jogos, Jack, ele vem também naquela questão do prazer. A grande sacada dos jogos é o prazer de estar jogando. Ele não tem um fim. Pode observar, você joga 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e você não quer parar. É um exemplo do RPG, né? É um jogo praticamente sem fim. Exato, você não quer parar, porque é prazeroso você Isso. ficar ali. Então até a mãe e o papai tem que dizer, tá bom, vamos tomar um banho, né? Vamos jantar, vamos almoçar e vamos estudar também, tá certo? A gente hoje tem tempo para tudo, estudar, brincar, se divertir e também tem os afazeres de casa. Como o Jack falou, os jogos de salão, ele tem essa questão, por quê? A gente tem também uma questão de sazonalidade, a gente tem nossas estações, né, de tempo. Então, obviamente, um tempo chuvoso, isso é ao longo da história, galerinha, ao longo do tempo, a gente tem um período de chuva, que também restringe a saída nossa para a rua, né, das crianças e jovens. Então, vocês aí de casa têm um dia de chuva. O que aconteceu aqui em Pesqueiro ontem, Jack? Chuva. Um dilúvio ontem, né? Acabou com o Pesqueiro ontem, tanta água. Ainda bem, água é vida. Mas aí ontem ficaram em casa, deitadinho. Quem tinha um celular ficou no celular, mas quem não tinha um celular poderia ter pego ali, ou poderá ter pego, um dominózinho, né? Um joguinho de dama. E para isso, uma fubicazinha. Então, para isso, você também tem que saber que existe aquele jogo, que existe aquela possibilidade de diversão. Pronto. E aí é onde está uma das questões dos jogos de salão, tá certo? Vou pegar o leque aqui do professor Éder, entendeu? A gente falou anteriormente dos jogos populares, professor. Que os jogos populares a gente pratica mais na rua, na porta de casa, não é isso? Exatamente. E os jogos de salão você pratica no local fechado. Entendeu? Praticamente a maioria no local fechado. Exatamente. Não é isso, professor? Uhum. Que são fubica, dominó, xadrez, uno, entendeu? O jogo que você vai estar de frente com o seu oponente, certo? Existem jogos, professor, que você pode ter até 6 jogadores. Caça ao tesouro é muito interessante, né? Isso. Tem aqueles hoje os jogos eles são muito dinâmicos. Então assim, eles tanto são jogos de salão que existem ao longo da história, juntamente com os tradicionais e populares, como também os jogos assim atuais. Quem aqui lembra daquela fábrica chamada Estrela, né, que tinha as bonecas e tal? Ali também você identifica alguns jogos de salão e de construção mental, muito interessante, que é a caça ao tesouro, que é a brincadeira de milionário, como é banco imobiliário, banco, né? Imobiliário, que requer muito conhecimento, porque eles fazem perguntas sobre a história, sobre matemática, sobre várias situações ali, que é bem engraçado e bem interessante. Então, assim, os jogos de salão, ele vem nessa perspectiva de você também ter um crescimento de raciocínio. Isso, excelente explanação, professor. Então, a gente parou um pouquinho aí, né, as classificações dos jogos, que na verdade são exemplos, tá certo? Alguns exemplos dos jogos, como foi citado, tá certo, no slide anterior, certo? Isso que pode ser, professor, executado, como a gente falou, dentro de casa ou na cobertura, certo? Até na escola, mesmo na sala de aula. Quando o professor chegar, hoje vão ser jogos de salão, não saiam porque a atividade vai ser ali de dupla ou até mesmo até 4 pessoas ali, não é isso, professor? Exatamente. E são esses os jogos, ó, o dominó, a dama, o xadrez, o baralho, o uno, a fubica, o quebra-cabeças, professor. E esses outros que a gente exemplificou. Entre outros jogos, tá certo?
Vamos lá para um pequeno vídeo, tá bom? Pra gente só dar uma sintetizada, tá ok? Só um minutinho. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os jogos de salão, e especificamente sobre os jogos de tabuleiro. Os jogos de salão fazem parte da cultura dos povos desde tempos imemoriais. Normalmente são jogados por 2 pessoas, mas existem alguns que admitem até 6 pessoas, como as damas chinesas. Os jogos de salão se dividem em jogos de mesa e jogos de tabuleiros. A diferença é que o jogo de mesa são os jogos de baralho, truco, rouba-monte, cacheta, etc. E o jogo de tabuleiro é dama, xadrez, ludo. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre os jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro utilizam as superfícies planas e pré-marcadas com desenhos ou marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Os jogos podem ter por base estratégia pura, sorte, por exemplo, rolagem de dados, ou uma mistura dos dois, e geralmente têm um objetivo que cada jogador pretende alcançar. Os primeiros jogos de tabuleiro representavam uma batalha entre 2 exércitos, e a maioria dos jogos de tabuleiro modernos ainda são baseados em derrotar os jogadores adversários em termos. Existem muitos tipos de jogos de tabuleiro. Sua representação pode variar de situações da vida real a jogos abstratos sem nenhum tema, por exemplo, damas. As regras podem variar desde o simples, por exemplo, Jogo da Velha, para aqueles que descrevem um universo de jogos em grande detalhe, por exemplo, Dungeons and Dragons, necessariamente relacionado com o número ou a complexidade das regras de aprendizagem. Alguns jogos com estratégias profundas, por exemplo, xadrez ou Go, possuem conjuntos de regras relativamente simples. Jogos de tabuleiros não são apenas uma alternativa de lazer. Sua prática incentiva a capacidade de memória, ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e abstrato. Você conhece algum jogo de tabuleiro? Que tal agora você jogar um pouquinho? Caso você não conheça nenhum, peça ajuda para seus familiares ou amigos, com certeza eles ajudarão. Registre a sua experiência, envie aqui um registro seu praticando essa atividade. Pode ser um texto, um desenho, uma foto, um vídeo. Para enviar a atividade, clique no retângulo azul abaixo escrito visualizar as atividades avaliativas. Depois, clique em escolher arquivo. Procure uma imagem, clique em abrir e depois enviar. Simples, não é? Qualquer dúvida, deixe comentário aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de dizer qual jogo você está jogando. Mãos à obra. Então, pessoal, tá vendo aí a explicação, bem bacana, né? E dá pra gente sintetizar um pouquinho e explanar o que realmente são os jogos de salão. Não é isso, professor? Exatamente. A gente viu no início do vídeo ali alguns jogos que não fazem parte da realidade de muitas crianças. Então, por isso que a gente enfatizou os jogos mais simples, mais baratos, mais fáceis e acessíveis, tá certo? Vamos lá. Jogos pré-desportivos. Isso aí, professor, é que quando a gente coloca o pé na sala de aula, levanta logo. Bora, professor, para a quadra, vamos para a quadra. Enfim, os jogos pré-desportivos. São adaptações esportivas, eu estava comentando aqui com o professor, antes da gente entrar, né? São adaptações, professor, que a gente pode pegar um futebol, um futsal, um voleibol, um basquete e adaptar à realidade local, entendeu? A gente sabe que muitas escolas, professor, não tem aquela estrutura bacana para oferecer, não é isso? Não tem o material. Aí o que é que o professor faz? O professor vai adaptar aquela atividade para que fique prazerosa ali naquele ambiente ali. O professor de educação física, eu acho que ele é o mais adaptável da rede. Exatamente. Olha, os jogos pré-desportivos são adaptações de esportes tradicionais e recreativos. Vou só ressaltar que, às vezes, algum jogo se transforma em esporte. E, às vezes, o esporte é adaptado a jogo. Tem jogos que se transformaram em esporte. Quer um exemplo de o futevôlei, o futebol de areia. Eles eram jogos praticados como forma recreativa e, vendo o potencial dele, foi levado, vamos dizer assim, elevado a esporte, tá certo? E só para rapidamente exemplificar vocês, o jogo ele tem adaptações e flexibilizações da sua ação. O esporte ele é uma coisa, uma atividade, na verdade, uma atividade mais rígida. Você tem que estar disposto e dentro daquela limitação de regra, tempo e espaço. Os jogos é o contrário. Você não tem tempo, não tem regras pré-determinadas e também não tem um espaço definido. O professor, só para ressaltar aqui também, os jogos pré-desportivos, na verdade, eles são casadinhas com jogos populares. Também. Se você olhar direitinho, você... Oxe, como assim, professor? Uma casadinha com jogos populares? Porque você vai adaptar, entendeu? As regras, não é isso, professor? Os movimentos,
e até mesmo o objeto que você tem ali, para poder essa atividade. Olha, os jogos pré-desportivos, eles nasceram justamente de uma situação, de um problema de como ensinar o aluno, a criança, a aprender propriamente dito o esporte. Então, dentro dessa problemática vista por técnicos, por especialistas em esporte, eles viram que se você tem um jogo de voleibol que é 6 contra 6, você precisa ensinar o aluno a dar o toque, a manchete, o saque, então você inicia 2 contra 2, ou 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, reduz o espaço, a altura da rede. Adapta as regras no início também, né, Adapta a professor? regra, exatamente. É a facilidade do jogo que vai dar prazer ao aluno, à criança, e desse prazer que a criança tem estar praticando aquele jogo, ele vai evoluir para chegar a ter as competências e habilidades necessárias para praticar o esporte propriamente dito. Muito bem colocado, professor. Então, a gente aqui enumerou aqui, certo? Vai citar alguns jogos, tá bom? Que esses jogos eles podem ser modificados. Eita, professor, como é que eu vou modificar um futebol? Como é que eu vou modificar um voleibol? O professor vai usar a criatividade juntamente com o aluno. Se o aluno quiser dar alguma opinião nos jogos, com certeza vai ser válido, professor. Vai sim. Lógico, vai ser válido sim. Entendeu? Esses jogos pré-desportivos eles podem ser o futebol, voleibol, o basquetebol. Professor, como é que eu posso no basquete fazer uma adaptação para que a aula fique... Porque assim, no basquete, geralmente o cesto, né? Ele é bem alto. E se os alunos forem... vão ser pequenininhos, né? Do primeiro, segundo, terceiro ano. Eita, professor, mas eu não alcanço. Pode sim pegar a tabela, né, professor? Pega a tabela, abaixa um pouquinho ela, entendeu? Para ficar ali de acordo com... Não vai ficar do tamanho do aluno, mas deixa mais acessível, tá certo? Tem um golfe, tem a natação, tem um tênis, o judô, não é isso? Entre outras, professor. São várias adaptações e várias modificações que dão prazer à criança a participar. O importante, Jack, o aluno que está aí nos assistindo, é que os jogos pré-desportivos, ele é uma forma de você praticar aquele esporte de uma forma realista. Tá? A gente não pode ficar preso a um campo, a uma quadra oficial, e você só ter aquela possibilidade de praticar esse esporte naquele ambiente. Então você modifica para a escola, você modifica para a rua, você modifica para vários locais. Traz para a realidade da pessoa, da criança. Isso. Vamos lá, pessoal, só um momentinho. Olá pessoal, a aula de hoje é de Educação Física com conteúdo Jogos Pré-Desportivos. Preparados? Então vamos nessa! Os jogos pré-desportivos consistem em ajustamentos em esportes convencionais para a iniciação à prática dos esportes tradicionais, proporcionando diversos recursos técnicos, sociais e físicos, podendo-se aprender o básico do esporte ou até mesmo desenvolver habilidades já adquiridas, como por exemplo, habilidades sociais, aprender a trabalhar em equipe, o respeito, a cooperação, altruísmo e etc. Habilidades técnicas, conhecer as regras dos jogos, saber aplicá-las, as táticas e os objetivos e etc. Habilidades físicas, desenvolver o salto, a corrida, o giro, o equilíbrio, a precisão e etc. Os jogos pré-desportivos não devem ser algo rígido, mas com finalidade recreativa, aprender brincando e se divertindo. Ainda existirão regras, todavia, fazer uso do bom senso e da flexibilização para que torne a atividade prazerosa e não apenas uma brincadeira controlada e rigorosa. Um exemplo muito comum de jogo pré-desportivo e também muito utilizado é o basquete baixo, o qual consiste em colocar a cesta mais baixa que na altura convencional, para que assim os jogadores possam entender o posicionamento e treinar os arremessos também, e além de outras possibilidades de introdução ao esporte. Bom galera, essa foi mais uma videoaula, espero que todos tenham gostado, então até a próxima, tchau! Isso. Então, pessoal, a gente passou agora aqui, tá? Alguns exemplos dos jogos pré-desportivos que podem ser adaptados à realidade local da sua escola, tá certo? Ou até mesmo da sua rua, não é isso, professor? E os jogos também podem ser feitos em casa, não é isso, professor?
Em casa, cuidar para não quebrar a janela, né? Os vidros lá, derrubar as panelas. Eu ficava brincando de baixadinha, mas minha mãe dizia, você vai quebrar alguma coisa. Bom, não, quando ela fechava a boca, eu errava a embaixadinha e quebrava a lâmpada. Eita, era danado. Então, pessoal, mais uma vez, tá certo? É com imensa satisfação que essa aula, a gente está aqui apresentando essa aula, tá certo? Do fundo do coração para vocês. E nesse momento de pandemia, a gente vai ter que estar com esse contato, tá bom? Eu queria muito o contato físico com vocês, aquele empurra-purra na escola, aquele vem pra cá, menino, traz a bola, não chuta a bola de voleibol, não. Vem pra cá, enfim, mas por enquanto, a gente vai estar aqui nessas aulas, tá certo? Vai ser muito prazeroso estar com vocês, tá certo? E a gente vai estar sempre aqui com outros professores também, não é isso, professor Éder? Exatamente, Jack. A gente vai convidar outros professores da rede, tá certo? Para colaborar aqui com as nossas aulas e vocês vão ver aí de casa seu professor da Escola do Caíque, do Maria de Lourdes e de tantas outras escolas da rede municipal estarão aqui mostrando a carinha, né? Dando a sua contribuição para esse momento de modificações e de reinvenção do nosso ensino. É isso, pessoal. Meu muito obrigado, tá certo? O meu também. Em nome da Secretaria de Educação de Pesqueira, tá certo? O meu muito obrigado, tá certo? E um beijo no coração de cada um, tá bom? Um beijo do tio Jack. Obrigado e boa semana. Tchau.